Fala aí pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Bora ver um pouquinho aí sobre o Use Effect, né? Esse hook aí, mais um hook do React. Para quem ainda não viu a primeira aula que eu dei a introdução sobre os hooks e falei sobre o Use State, você pode acessar no card acima aí, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que esse cara é, né? Ele também, assim como todo hook, ele é mais uma função, né? Vamos aqui na documentação. E o que ele faz, né? Usando esse hook, você diz ao React que o componente precisa fazer algo apenas depois da renderização, né? Então, quando você usar ele, vai ser no momento que você quer fazer algo assim que o componente é renderizado, tá bom? Após a renderização, no caso, né? Inclusive, tem a comparação dele, né? Que comparam ele com os componentes de ciclo de vida do React quando é usado as classes, né? Como, por exemplo, o componente didMount e o didUpdate, né? Então, porque o que ele fazia, né? Quando o componente era montado, você poderia fazer alguma coisa, né? Ou quando o componente era atualizado. Em cada atualização você poderia fazer alguma coisa, né? E com o UseEffect você pode fazer isso, beleza? Então, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui vai ser um request API, tá? Inclusive eu estou usando aqui o JSON Placeholder aqui, né? Que ele traz pra gente uma API fake, tá bom? E aqui tem a nossa aplicaçãozinha aqui, né? Só a listazinha de posts, tá bom? E vamos aqui pro código. É o seguinte, nesse componente aqui, eu vou usar o Axis, tá bom? Para fazer o request. Eu tenho esse cara aqui comentado que eu já criei para a gente não perder tempo, tá? Que é a lista de posts, né? Então ele vai fazer um map aqui e vai mostrar cada propriedade aqui do array, tá bom? Da nossa lista. Então, beleza. Uma das regrinhas para você usar ele, vamos primeiro importar ele aqui, né? Assim como a gente importa o useState, né? UseEffect, é que ele seja sempre colocado acima, no nível acima, no início da função, tá bom? Assim como o useState também, é bom que você coloque sempre acima aqui, antes de qualquer outra variável, algo do gênero, beleza? Então, vou colocar aqui useEffect, essa é a sintaxe dele, né? Aqui o callbackzinho aqui ele retorna alguma coisa. E como segundo parâmetro, a gente tem um array vazio, tá? Então, o que está querendo dizer aqui? Sempre que esse array aqui for vazio, ele vai sempre ser chamado somente uma vez, tá? Então, ele vai ser executado somente uma vez, beleza? Se você não passa nenhum, por exemplo, aqui, se fica sem isso aqui, ele vai ficar sempre executando, né? Toda vez, a cada renderização vai ficar executando, beleza? E aí, tem mais uma opção que eu vou explicar para vocês agora. Mas primeiro, digamos que seja, entre aspas, o nosso didMount, né? Então, eu vou fazer aqui o request na minha API, axis.get, né? Peguei aqui o URL da minha API que eu quero fazer. Vou usar aqui a promise normal, tá? Vou colocar aqui a resposta e vou dar um set posts, né? Ou seja, vou passar os dados aqui, se deu tudo certo, para os posts, para a minha lista de posts aqui, beleza? Vocês podem ver que é uma lista aqui, né? Se caso der ruim, então vamos só um console.log no erro, tá? Beleza? Beleza, aqui já vai fazer isso, tranquilo? E aí, como o meu array está vazio, ele vai ser executado somente uma vez depois da renderização do componente, né? Então, agora aqui eu vou descomentar esse cara aqui, que é a minha lista de posts, né? Então, ele vai verificar, ó, se os posts for maior que zero, ou seja, se já tiver preenchido, né? Então, executa para mim aqui, mostra para mim o ID, o título e o body, né? Então, vamos aqui, vocês podem ver, atualizou, ó, já trouxe aqui ó, o ID, o título e o body aqui pra gente, toda a lista completa, né? Eu não coloquei nenhum parâmetro lá, então vai trazer tudo, beleza? Então, esse é basicamente o funcionamento dele, como se fosse o componente didMount, beleza? Agora vamos aqui para outra opção, que seria como se fosse o componente o didUpdate, beleza? Então, para você fazer isso, basta você colocar o valor, o state que você quer aqui dentro. Então, imagina que, inclusive, quando você usa o lint lá, ele sugere que você, sempre que você usar um useState aqui dentro do UseEffect, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, sei lá, const muito criativo, né? Recebe posts, né? Vou fazer alguma coisa com esse cara aqui, tá? Já coloquei esse posts aqui dentro, certo? Então ele vai sugerir para que eu coloque os meus posts aqui, né? Ou seja, sempre que eu alterar o valor, né? Ou seja, sempre que eu alterar o estado da minha lista de posts,
ele vai executar o useEffect novamente, ou seja, a cada atualização, né? E assim você pode colocar quantos states você quiser, né? Então, não precisa ser somente o useState, tá? Se tiver alguma outra variável vindo de algum outro lugar da sua aplicação e ela fica alterando de valor em um determinado momento, você pode colocar ela aqui e ele vai verificar, ó, beleza, sei lá, produtos, né? Tá vindo não sei da onde ir. Se esse cara, que toda vez que esse cara for alterado, ele vai executar novamente esse cara aqui, beleza? Então, seria essa situação que você poderia usar como o componente de atualização, beleza? Deixa eu tirar esse cara daqui. Então, é basicamente isso. O useEffect, nas situações mais usadas, mais frequentes, são essas, tá? Sempre que você quer executar uma vez, ou sempre que você quer executar após a alteração do valor de alguma variável, ou seja, o valor do state que você deseja, beleza? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Se você quiser saber mais detalhes, você pode ir na documentação aqui, tá? Ele fala aqui, né, o que o useEffect faz, né? Por que ele é chamado dentro de um componente, né? Ele executa depois da renderização, e aqui tem inclusive os outros hooks aqui, beleza? É isso, valeu e até a próxima.